Olá, eu sou o Pastor Vlasto da Nação Caimbé e hoje estarei trazendo uma mensagem para você que está me assistindo sobre a Escola Bíblica da Nação Caimbé, cujo tema, na realidade, é o subtema, né? Porque o tema principal é Tudo Começa com Deus. Agora, o subtema de hoje é como descobrir o propósito para o qual fomos criados, para o qual você foi criado. Você já descobriu qual é o propósito para que você foi criado? Em outras aulas bíblicas que eu já trouxe para vocês aí que nos assistem, falando de que nós, que eu, que você, não é o foco. E muitas vezes nós deixamos se prevalecer o eu. Achamos que somos o dono da situação, esquecemos de Deus, colocamos um pouquinho Deus assim de lado. Fica aí, Senhor, que agora eu não estou precisando de Ti, não. Eu sou autossuficiente, eu dou conta aqui de fazer sozinho. Fica aí, se eu precisar eu te chamo. Muitas vezes nós agimos assim, sem mesmo perceber. E hoje nós estaremos buscando compreender, através dessa mensagem de hoje, que qual é o propósito, né, para o qual eu fui criado. Amém? Então, nós temos dois pontos de partidas aqui para descobrir. Pode ser por especulações, não é verdade? Por suposições, por teorias. Você lê vários livros aí de vários autores e vai buscando essas teorias aí, as suposições, né? Por estudos científicos. Então, o outro meio é por revelação. Recorrendo a quem? A Deus, o nosso Criador. Então, meus irmãos, dá de perceber que há uma certa, não digamos competição, né, mas entre a alma e a Bíblia, né? O que acontece? A alma, ela é a sede dos sentimentos. Você sabia disso? É a alma que responde pelas emoções. É a alma que é através da alma que nós vamos descobrir quem nós somos, né? Porque ela está relacionada aos sentimentos, às nossas emoções. E a Bíblia, a palavra do Senhor, ela já é o nosso manual de instruções. Igualmente, como na aula anterior, né, se você for buscar aí nas programações do pfdv.info, vai ter lá eu trazendo uma mensagem falando a respeito disso, né, que nós temos um manual de instrução. Quando nós não sabemos de algo, nós temos que buscar a quem? A Deus, a palavra do Senhor. É igual quando você compra um equipamento, eu já falei disso numa outra mensagem. Se você não sabe montar, lá o fabricante ele já tem que mandar um manual de instruções. E assim somos nós. Deus nos criou e Ele não esqueceu. Ele deixou o nosso manual de instruções. Aqui tem todas as orientações. Só que infelizmente, como na nossa vida diária também, quando compramos algo, nós queremos logo resolver o problema, ir lá montar, fazer tudo que achamos que é correto. Mas depois quando dá algo errado, a gente, deixa eu mandar de volta lá para garantia. Montei errado aqui, eles não vão nem perceber não. E assim nós agimos com Deus também muitas vezes, né? E isso foi falado. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, você pode ir lá no vídeo e consultar. Eu estou só dando essa breve introdução para compreender qual o propósito, né, de nós termos sido criados. Amém? Então, a alma, já sabemos que ela é a sede dos sentimentos, não é isso? Ela responde pelas emoções. É a alma que vai nos nortear, né, a questão dos sentimentos. Mas a Bíblia, a palavra do Senhor, é o nosso manual. É ela que vai nos orientar em tudo o que nós devemos e não devemos fazer em nossas vidas. E aí nós tivemos uma outra mensagem também falando sobre a vida carnal e a vida espiritual, que é o que eu vou iniciar agora falando sobre esta aula. Lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 6, se você estiver acompanhando, faça essa leitura aí comigo, senão você anota e depois você lê com calma e reflete a respeito. Olha o que diz a palavra do Senhor em Romanos 8, 6. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as pessoas que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. E aí eu pergunto a você, meu irmão, como é que está sendo a sua vida? Como ela está sendo controlada?
É pela natureza humana? Pelos desejos carnais? Ou é pelo Espírito Santo? Há uma competição, não esqueça disso, entre a carne e o Espírito. Os dois, eles não se unem. Os dois, eles ficam em atrito. E aí, nós não devemos usar Deus para a nossa autorrealização. Sabe por quê? Porque a vida carnal, ela leva à morte. Isso aí é certo. Mas a vida espiritual, meu irmão, ela conduz à vida eterna, ao lado de quem? De Deus, do nosso Todo-Poderoso, do Pai Eterno. E é isso que nós vamos conseguir ver, né, através desse versículo. Que se eu estiver seguindo, obedecendo, né, o nosso espírito, aí sim eu estou no caminho certo. Eu estou seguindo as orientações do meu manual de instruções. E você? Reflete um pouquinho. Você tem seguido as orientações do manual de instrução que Deus, o nosso Pai, deixou? O nosso Criador deixou? Ou está seguindo as orientações, os desejos carnais? E aí mais um detalhe. Nós temos essa vida carnal e a vida espiritual, como eu havia falado. Mas também nós não devemos usar Deus, vou reforçar, hein? Não devemos usar Deus para a nossa autorrealização. Se isso ocorrer, meu irmão, resultará em fracasso. Não tenha dúvida disso. Porque fomos feitos por Ele. E não o contrário. Não foi você que fez Deus. É Ele que sabe de todas as coisas. Ele que nos criou. É por isso que Ele deixou esse manualzinho aqui de instruções que nos remete tudo o que nós devemos fazer. E aí, viver. Ah, é tão gostoso viver, não é verdade? Você viver aí é tão gostoso, meu irmão, não é? É verdade. Só que viver significa deixar Deus nos usar para o propósito dele. E você tem deixado Deus lhe usar para os propósitos dele? Para o propósito no qual ele criou você? Deixa Deus te usar, que aí você vai descobrir facilmente qual é o propósito que ele criou você. Abra sua Bíblia, ou então anote aí, se você estiver fazendo anotações, no livro de Mateus, no capítulo 16, versículo 25. Olha o que diz no livro de Mateus, versículo 25 e capítulo 16. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. E é isso, meu irmão, que você venha refletir sobre essa mensagem de hoje, tá bom? Fica com Deus e até a próxima. Amém.